Olá, meus queridos amigos do Revista da Tarde, estamos nós aqui mais uma vez trazendo hoje um assunto muito especial para você. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a nossa saúde intestinal, sobre as fases da vida, os cuidados que devemos ter aí com a nossa alimentação, até chegar na menopausa. Então fica ligado aí com a gente, porque o assunto de hoje está realmente muito bacana. E a nossa convidada para falar sobre isso é a querida Manuela Lopes Toledo, que é nutricionista. Então fica ligadinha aí com a gente. Seja bem-vinda, minha querida Manuela, mais conhecida como Manu. Sim. E não é a primeira vez que você está aqui. Bem-vinda. Sim, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz e ainda mais falar sobre saúde, né? Algo que eu amo. Que você ama e que tem muito conhecimento, pois você é especialista, né, nessa área, Manu. E você tem ajudado muitas pessoas de várias idades, certo? Em Sim. seu consultório, através aí da sua formação, da sua especialização. Você atende de que idade até que idade? Eu atendo de 15 até 100 anos, se possível. Olha só, gente, que maravilha. Então, ó, é para todo mundo, né? Presta atenção, então, as dicas que a Manu vem trazer aí pra gente, viu, pessoal? Manu, muito se fala na saúde intestinal. Mas aí quando se fala em saúde intestinal, a gente já pensa assim, bom, depende do que você come, né? Depende da alimentação, porque, né, a alimentação a gente recebe e tem uma hora que esse alimento vai ser transformado e ele tem que sair em forma de fezes, certo? Justamente. O que todo ser humano precisa, né? Ele se alimenta, mas ele também tem todo o processo de digestão e tem um momento que ele vai ter um momento de evacuar aquelas fezes, certo? Agora, muita gente ainda não sabe a importância da saúde do nosso intestino. A gente sempre fala que o intestino, né, já falamos aqui, que é o nosso segundo cérebro. Tem gente já falando em pesquisas, e você trouxe isso para nós nos bastidores, que é quase aí o primeiro cérebro. Então olha só a importância de cuidar do nosso intestino. Manu, você é especialista em doenças, tá? Mas você também é especialista na saúde intestinal, especialista em intestino. Por que você escolheu essa área do intestino para se especializar? Sim, chega até a ser algo engraçado, né? Nunca ninguém imagina ir em um nutricionista para falar sobre as fezes, né? Mas toda doença começa e termina no intestino. As alterações hormonais, a produção de hormônio também começa pelo intestino. Então, por isso eu fui me especializar em modulação intestinal para poder entender mais sobre essas doenças. Interessante, né? E saber que a nossa saúde depende ali se a gente está com uma desbiose ou não, né? Até eu queria que você falasse para o pessoal essa palavra que a gente vê direto aí nas redes sociais, desbiose. O que é desbiose? Certo, desbiose é uma inflamação na mucosa do nosso intestino. Pode ser o intestino delgado, que é o primeiro intestino, ou o intestino grosso. Então é quando se tem, como se a gente fizesse uma machucadura, um machucado na pele, e essa pele ficasse vermelha e pulsando os batimentos cardíacos. É mais ou menos o que acontece dentro do nosso intestino. Ele mostra que ele está com essa inflamação exagerada, exacerbada, e isso mostra que ele é um cativeiro para a produção de doenças. Então é o primeiro passo para desenvolvimento de doenças, é a inflamação intestinal. Veja só, agora o nosso intestino tem ali milhões de bactérias, certo? Sim. Tô certo ou tô errada? Sim, com certeza. Né? Mas tem as bactérias boas e tem as bactérias más, as ruins. Como é que funciona isso? Como que a pessoa vai saber se ela tá com essas bactérias ruins ou boas no intestino? Na verdade, não tem um vilão ou um mocinho, tá? Bactérias boas e ruins, elas circulam juntas ao mesmo tempo, tá? Mas porque nós precisamos também das bactérias ruins para ajudar na produção de bactérias boas, tá? Elas andam em sintonia. O que acontece quando nós temos algum tipo de doença que na medicina, na nutrição, né, nós chamamos de patologia, essas bactérias ruins, elas se proliferam de uma maneira maior, desenvolvendo ou trazendo outras doenças ou
melhorando as doenças, tá? Como você perguntou, como a gente sabe que nós temos, né? Num bom hemograma, nós conseguimos identificar o que tem ali circulando, se tem uma desbiose, tá? Se tem uma desbiose é porque essas bactérias ruins, elas estão se proliferando muito mais do que as bactérias boas, tá? Então nós conseguimos, ou sinais e sintomas dentro de uma anamnese que eu faço durante a consulta. Certo. Agora, quando você fala em proliferação das bactérias, isso quer dizer o quê? Será que essas bactérias elas vão sair das paredes do intestino e vão para as outras partes do corpo? É assim ou não tem nada a ver? Isso mesmo. Elas vão levando doenças para o restante do corpo, levando inflamação. Então a desbiose, ela não fica só no intestino. Ela pode vir para o estômago, ela pode vir para a boca. Então ela vai realmente se proliferando como se ela estivesse caminhando mesmo para outros órgãos, tá? Levando inflamações e doenças. Gente do céu, a coisa é séria, gente, por isso a gente tem que cuidar, não é mesmo? Agora, que cuidados que a pessoa precisa ter, então, para que ela tenha aí essa regulação, né, do intestino, ou digamos assim, essa saúde intestinal? Eu sempre brinco que tem que ter um prato bem brega, tá? Colorido, certo? E é um prato cheio de nutrientes, vitaminas do complexo B que estão presentes nas folhas verdes escuras, tá? As frutas sempre coloridas, procurar consumir no mínimo 3 frutas ao dia, tá? De cores diferentes para dar estímulos diferentes ao corpo, tá? Além da quantidade de água, a água é fundamental também para isso. E pra Quanto de absorção. água, assim, é por peso, é por idade? Como é que funciona? Isso, por peso, tá? Então, geralmente nós calculamos, dependendo da idade também, tá? De 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Esse seria o ideal, tá? Então, digamos assim, você que é magra, esbelta, você toma quanto de água por dia? Aproximadamente 2 litros e 700, mais ou menos. 2 litros e 700. Então, se você tem, assim, né, o biotipo parecido, assim, né, com a Manu, 2 litros e 700. Então, você tem que fazer o cálculo lá, entendeu? Isso. Então, depende muito de cada um. Para cada um é diferente. Isso. Manu, essa medição que vocês fazem para a água, né, que o ser humano precisa, digamos assim, não tem diferença entre o jovem e o idoso, é tudo igual. Não, então, geralmente a gente faz de 30 a 35, tá? Certo. Não é pela idade só dele. Então eu preciso ver se é um adolescente de 15 anos, 16, pratica uma atividade física, eu posso fazer o cálculo de 35. Ah, tá. Isso que eu queria saber, tá? Isso, tá? Senão aí a gente Perfeito. diminui um pouquinho, a gente vai para 30 ml por quilo de peso, tá? E é importante que seja água mesmo, porque assim, tem as outras bebidas, né? Como sucos, o leite, sei lá, para quem gosta. Eu não gosto de leite, eu só tomo leite vegetal. Mas assim, não conta, né? Porque a água é água e outros líquidos são outros líquidos. Isso, é isso? justamente. Até os chás, né? Chega agora o friozinho, O chá né? não conta também? Não conta também, tá? Ah, A água é água, interessante. tá? Por quê? Porque o nosso corpo é formado aproximadamente de 70% de água, então nós precisamos devolver água pura para ele, tá? Entendi. O efeito da água é diferente do que qualquer outro líquido que a pessoa vai ingerir. Isso. Muito bom, muito bom. Vamos falar agora de alimentação, né? Novamente, voltando lá para os alimentos, você falou do prato colorido, né? Isso. Um prato colorido. Tem gente que não gosta muito, assim, de colorir muito o prato, não gosta de certas frutas e verduras, mas aí acontece muito, ultimamente, a suplementação alimentar, né? Como é que você vê essa questão da suplementação alimentar? Certo, suplementação eu olho muito com um olhar mesmo, muito para complemento, né? Porque nós precisamos do processo de mastigação, tá? Para até que nós podemos produzir enzimas digestivas no intestino, estimular a produção hormonal também. Precisa, nós temos os dentes por um motivo, tá? Então, a questão da suplementação, sim, em vários casos é fundamental, porque nem sempre eu consigo suprir essa necessidade das vitaminas e minerais diariamente. Ainda mais se a pessoa não gosta de comer, tem dificuldade. Então, o início de tratamento, geralmente, a gente entra com a parte de suplementação. Ou não só no início, às vezes a pessoa precisa, realmente depende da doença ou da fase que ela está passando, precisa utilizar os suplementos. Tá? Mas é interessante isso que você falou da mastigação, né? Tem um período em que
pode-se contar assim por segundos, eu não sei como que funciona isso, que tem que estar mastigando o alimento ali para que a digestão seja perfeita, digamos assim? Não existe uma contagem exata, tá? Cientificamente, existe algo aproximado, né? Então, na verdade, eu não fico pedindo para o paciente esse contar. É questão de você parar, sentar, observar aquilo que você está comendo, mastigar devagar até que o alimento esteja triturado, tá? Essa é a parte fundamental, né? O processo de mastigar de maneira correta. Certo, tá? sentar e respirar antes Isso. para depois se alimentar com calma, com tranquilidade. O que é difícil no nosso mundo de hoje, né? Nesse mundo louco que a gente vive, todo mundo corre, trabalha, estuda muito e geralmente as pessoas comem muito rápido. Então, será que é por isso também que tem aparecido tantas pessoas com problemas no intestino, com outros problemas de saúde devido ao que iniciou lá o problema no intestino? Sim, sim, até porque quando a gente mastiga muito rápido e não tritura muito bem os alimentos, geralmente nós produzimos muita fermentação dentro do intestino que reflete no estômago e reflete nos outros órgãos também. Olha só, e isso aí que faz dar muitos gases, as pessoas que têm excesso de gases. Vamos falar sobre isso agora, né? Vamos falar do odor e vamos falar do excesso. Tem a ver? Tem muita relação, tá? Essa questão, porque eliminar gases é normal, tá? O que não é normal é ter cheiro, ter odor, tá? O normal por quê? Porque nós falamos bastante, então chega uma hora que o corpo ele elimina de alguma maneira, né? Se eu não consigo direto nas fezes, às vezes com a eliminação de gases. E quando eu não tenho esse processo de mastigação, fermenta tanto que chega uma hora que o corpo começa a produzir enzimas tóxicas, como putrescina e cadaverina. E são elas que liberam esse odor, ou nas fezes, ou nos gases. Mas você comentou aqui quando nós falamos bastante. Mas então, quando a gente está falando e engole o oxigênio, né, engole o ar, isso faz também fazer com que tenhamos mais gases? Sim, isso mesmo, pelo excesso mesmo desse gás que nós ingerimos também, né, do ar, e também dessa má produção de enzimas digestivas dentro da nossa mucosa intestinal. Por esse processo de mastigar muito rápido, nós temos essa dificuldade. E aí vai fermentando, inchando, e a gente vai eliminando isso, ou arrotando, né, ou a questão dos gases também. Interessante, muito interessante. E muitas vezes as pessoas vão ao médico e quando o médico, eu sempre digo, quando o médico é bom, ele quer saber, ele faz uma pesquisa realmente profunda, né, da saúde da pessoa. E lá ele pergunta então qual é o seu tipo de fezes, né? Qual é a aparência das suas fezes. E a maioria das pessoas tem dificuldade, né, nessa hora porque não observam as suas fezes. E eu vi, de vez em quando você fala lá no seu Instagram, você mostrou esses dias, até o seu filhinho, uma graça, mostrando, ajudando a mamãe lá a explicar, né, o tipo de fezes que existem, né? Digamos assim, o que as pessoas podem eliminar ali, como pode ser o formato das fezes, né? E eu achei interessante ele mostrando, né, os tipos de fezes. E realmente são figuras, imagens bem diferentes umas das outras. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que a pessoa pode identificar alguma coisa, se está errado ou não, por esse análise das suas próprias fezes, dando uma olhada ali, né, no vaso. Justamente. E até muitas pessoas às vezes ficam com vergonha mesmo de relatar, né, durante a consulta, mas isso é muito normal, né? E o nosso intestino é o que diz se nós temos ou não saúde. Como está a nossa produção hormonal também, tudo está muito relacionado a isso. Então, geralmente as nossas fezes, quando nós temos nutrientes suficientes dentro do nosso intestino delgado, tá? Nós produzimos umas fezes mais ou menos num formato de bananinha, tá? E uma consistência em que essas fezes saem com facilidade, tá? Na hora da evacuação e não liberam cheiro forte no banheiro também, tá? Agora, aquelas pessoas que têm umas fezes, né? Mais em forma de cabritinho mesmo, tá? É chamado cientificamente de fezes cápricas, que são bolinhas, tá? Ou as fezes mais amolecidas, isso mostra um sinal de que a pessoa está com alguma deficiência nutricional ou alguma doença também circulando, tá? Outra coisa interessante, Manu, que eu queria te perguntar, a questão do refluxo. Muitas pessoas estão sofrendo com problema de hérnia de hiato, né? Que é aquele problema quando volta
aquele gosto na boca, faz aquele barulhinho, enfim. É como se fosse um arzinho que sobe ali pela garganta, né? Mas isso não acontece só na garganta, ele já vem lá do estômago, né? Que se chama o refluxo. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa questão alimentação e refluxo. Certo. Na verdade, isso começa dentro do intestino também, tá? Porque o nosso intestino, ele tem um pH alcalino e o nosso estômago ácido, tá? Quando eu tenho alguma fermentação por uma mastigação muito rápida, por exemplo, ou por deficiência de nutrientes, o que acontece? O meu intestino fica ácido e manda excesso de acidez para o meu estômago, que ele não precisa em excesso desse ácido. E aí é quando nós temos essa questão do refluxo, tá? Ou as doenças como gastrite, hérnia também, né? Então são doenças relacionadas a toda essa disfunção. Certo. Então, mais uma vez aí, a alimentação. Gente, a alimentação é a base, né, de tudo. Então, como fazer para trazer esse estilo alimentar a ponto de que quando as pessoas chegam lá numa terceira idade, digamos assim, Manu, por exemplo, as mulheres, tá? Eu vou focar aqui mais nas mulheres, que esse programa, ele é assistido por todos, por homens, mulheres, adolescentes, tem até criança que assiste o nosso programa. Mas a grande maioria é mulher. Então, eu estava pensando aqui, as mulheres quando chegam lá na menopausa, né? Estão lá nos seus 45, 50, 55, depende, né? Cada mulher tem uma idade de chegar na menopausa. Elas têm realmente muita dificuldade com as questões hormonais. Agora, será que se começar a cuidar lá atrás, essa mulher vai ter um benefício lá na frente quando ela entrar na menopausa? Muito, tá? Principalmente, gente, não tem jeito, cuidando do intestino, porque é lá onde nós produzimos os hormônios, tá? E na menopausa nós já começamos a diminuir essa produção, mas eu preciso cuidar do meu intestino. Então, se desde ali da minha adolescência, eu cuido da minha fase de menstruação mesmo, né? Aí quando eu vou chegando já nessa parte de pré-menopausa ou menopausa, o meu corpo, e eu dou nutrientes pro meu corpo, o meu corpo ele vai tendo respostas positivas, diminuindo até a sensação de fogacho. Tem mulheres que nem têm essa sensação, porque foram mulheres que se alimentaram de uma maneira correta. Mas, por exemplo, Manu, eu já tô com 40, falta um tempo ainda, dá tempo? Dá tempo de arrumar a casa, tá? Dá tempo de consertar para ter um bom envelhecer de uma maneira saudável e fazer uma proporção tranquila da menopausa, tá? E isso vai refletir também no cabelo, na pele, em tudo. Não é só na regulação hormonal. Não. Com certeza, tá? É reflexo. Nós somos reflexo daquilo que nós comemos, tá? Então, realmente, ele reflete em tudo isso. Que legal. Manu, sabe o que eu queria que você deixasse para nós aqui agora, que você nos ensinasse? Dá aí umas diquinhas, assim, de alimentação saudável, para a gente fazer em casa, assim, algumas dicas que a gente pode estar fazendo, coisas básicas e que não sejam tão caras, tá? Para a gente ter uma alimentação boa no nosso dia a dia, pelo menos, assim, um período do dia, né, ter uma das refeições mais saudáveis. Certo. Quando a gente pensa até na parte de envelhecimento também, tá? Pensando, focando nisso, nós precisamos de uma ingesta de proteína, tá? Porque a proteína faz uma defesa e uma proteção dentro dos nossos órgãos. Então, a minha orientação sempre vamos diminuir um pouquinho o consumo de pães e de massas, tá? Vamos trocar por ovos, tá? Um patezinho de frango com uma bolachinha de arroz, porque aí eu tenho proteína nesses alimentos, como o café da manhã, como o lanche da tarde. Para quem tem dificuldade de comer as frutas e verduras, fazer suco, tá? Suco de espinafre com laranja e gengibre, um suco de couve com abacaxi e cenoura, por exemplo. Então, são orientações básicas. E comer comida de verdade. Arroz, feijão, lentilha, grão de bico, tá? Então, ter esse cuidado, essas pequenas trocas do excesso do trigo, do excesso das farinhas, já é algo muito benéfico, pensando no agora e para o futuro também. Perfeito. Então, assim, não é questão de muito dinheiro, né, de investir tanto. A questão é saber escolher o que comer. Com certeza. A gente consegue, sim, montar um prato e ter uma alimentação rica em nutrientes, não tendo muito dinheiro. Isso é tranquilo. Nós conseguimos trocar o pão por uma banana, por exemplo. Tá? E a banana aqui, que coisa maravilhosa, né? A banana. Temos aqui no Brasil uma fartura, né, dessa fruta maravilhosa. Com certeza. Então é só realmente
optar, escolher Isso mesmo. aquilo que está ali, às vezes, à sua frente, né? Não ter preguiça, às vezes, descascar, né? Você mesma falou um dia aqui, como é que é? Descascar menos, mais, né? Desembalar menos, é isso? Isso, desembale menos e descasque mais. Descasque né? mais, isso mesmo, isso mesmo. Manu, e para as pessoas que querem começar um tratamento com você, você também cuida dessa questão estética, por exemplo, eu estou aí com tantos quilos a mais e quero eliminar peso, você faz isso também? Quando é especificamente só para redução de peso, eu não trabalho com isso, tá? Eu trabalho com a parte de pessoas que têm algum tipo ou dificuldade de evacuar, né, de eliminar as fezes, ou alguma doença, principalmente as doenças autoimunes. Tá? Então é mais a minha área de atuação hoje. Certo. Tá? Mas a pessoa acaba daí emagrecendo também, né? Consequência. Acaba adquirindo um estilo de vida mais saudável e automaticamente vai emagrecer. Com certeza. E geralmente essa dificuldade na redução de peso, ela está relacionada à disbiose, à inflamação intestinal. Então acaba aparecendo sim para mim alguns desses casos, sem saber, eu falo, olha, o que está acontecendo e essa dificuldade é pela inflamação intestinal. Veja só, e aí já vai para resolver uma coisa e resolve muito mais. Vai mesmo. além, não é mesmo? Isso mesmo. Muito bom. Manu, que delícia falar com você, né? Entender um pouco mais sobre esse assunto junto aí com os nossos amigos do Revista da Tarde. E é sempre bom a gente aprender a ter um estilo de vida mais saudável, tá? Você tem ajudado muitas pessoas, a gente sabe. E quem quer entrar em contato contigo, como que faz? Pode me adicionar no Instagram, no Manuela, com U e 2 L's, Lopes Toledo, ou pode me mandar um WhatsApp no 41 99720 8108. Perfeito, Manu. Agradeço muito a sua participação hoje aqui e que você continue aí a salvar vidas, né? Porque eu tenho certeza que muitas vidas são salvas pelo teu trabalho lindo que você faz através aí da nutrição. Deus abençoe você, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Que bom que você esteve conosco em mais um episódio do Revista da Tarde. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e vamos pôr aí em prática todo esse aprendizado hoje aqui com a nossa querida nutricionista Manuela Lopes Toledo. Eu deixo aqui meu beijo carinhoso. Deus abençoe você.